Boa noite, igreja. Estou usando essa afirmação porque o irmão Luiz, que já passou por aqui, ele fazia isso e fazia muito bem feito. É assim mesmo que a gente deve ser, deve ter esse espírito que a gente deve ter à frente, porque a igreja somos nós, pessoas, não é parede, não é prédio bonito, mas igreja somos pessoas, somos nós. E isso não tem variação, é isso e é isso. Então hoje à noite peço que Deus abençoe. Não estou à frente para dar recado, né? Em primeiro lugar, queria salientar isso. Não estou para pisar no calo de ninguém, mas a mensagem, a palavra de Deus é uma só. A gente deve estar totalmente desarmado, tanto quem está à frente como quem está ouvindo, né? A palavra diz que os olhos é a candeia do corpo, né? Conforme você olha e conforme você ouve as coisas e interpreta no teu coração, é que é desenvolvido toda uma história, às vezes muito diferente daquilo que está se falando. Então, tanto o pregador deve estar desarmado, né, com o coração limpo, como também a igreja deve estar de coração limpo e preparada para ouvir a mensagem do Senhor. Aquele que está à frente, mesmo não sendo pastor, como é o meu caso, não sou pastor, não sou missionário, eu sou apenas um estudioso da Bíblia, creio no que a Bíblia fala, tenho aprendido muito com os irmãos, e quanto mais nós lemos esse livro, mais nós sentimos a necessidade de aprender, mais vemos que não sabemos. E esse livro é que deve ditar a regra das nossas vidas. Por isso que eu falo de coração limpo, de alma aberta, porque é a palavra de Deus que vai nos dar a luz, é ela que vai nos dar a orientação, é ela que nós devemos seguir. Não devemos seguir um pastor, um missionário, por melhor que ele seja, mas a função de quem está à frente pregando o evangelho, independente dele ser um pastor ou não, é ele se preocupar com a necessidade da igreja, do rebanho, né? Então é um assunto que nós vamos abordar hoje. Nós já estudamos algumas semanas atrás, e eu sinto a necessidade, tanto para mim como para a igreja, de voltar a dar não vou ensinar, porque a melhor pessoa que tem mais argumento e mais recurso, né, de letra foi o nosso irmão Antônio, que fez o estudo sobre a igreja. Então estou aqui só para dar uma ventilada a respeito da igreja, e vou falar o básico do básico, o básico do básico. E que Deus possa nos ajudar nessa noite, que eu preciso que isso esteja mais claro na minha mente do que nunca. Nós estamos beirando um momento nas nossas vidas, no nosso governo, aliás, no mundo inteiro, onde nós vamos ser bombardeados, perseguidos e até mortos pela palavra. E aquele que não sabe o que é a igreja vai facilmente ser ludibriado, aceitando outras crenças, aceitando outros deuses, ou por covardia se rendendo a governos, a poderes, e negando o próprio Jesus, negando a própria igreja. E isso é um perigo, e nós devemos estar preparados para isso. Então que Deus possa ser conosco. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos fazer uma leitura desse texto e a gente vai meditar um pouquinho em alguns versículos. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12, nós vamos ler até 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo?
E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijarão com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Aí eu dei ênfase a esse final, porque eu considero muito importante, esses versículos. Se um membro padece, todos os outros membros padecem juntos. De maneira que, se alguém se regozija, regozijemos todos juntos. Isso é igreja. Isso é igreja. Nós jamais devemos ter o costume e a comodidade de chegar o dia e a hora, nós pegarmos um ônibus, ou uma bicicleta, ou mesmo a pé, ou com os nossos carros. Graças a Deus vivemos numa situação que a maioria aqui vem com seus próprios carros. Mas jamais devemos ter a fraqueza de ter isso como o nosso costume, a nossa doutrina, de deu a hora, pego, vou lá e sento, ou se vou embora. Isso é tão ruim quanto você não vir, quanto você não fazer parte, não você faltar aquele culto. O homem foi criado para adorar a Deus. Nós não fomos criados para seguir uma regra que o mundo dita para nós, essa mídia imunda, podre, que coloca na mente das nossas crianças que elas com tal idade têm que ir para o parquinho, que elas com tal idade têm que fazer um curso de alguma coisa, com tal idade tem que ir para o estudo fundamental, e com tal idade tem que se desesperar para fazer um vestibular. Gente, isso não é regra de vida, isso é o mundo que coloca nas nossas cabeças. Por isso a ênfase em cima da palavra de Deus. E eu não estou fugindo do assunto. É obrigação da igreja levantar esse problema e exortar os irmãos a terem uma tendência bíblica, não uma tendência ao que a mídia diz. Eu vi uma conversa entre dois adultos, e um deles dizia para o outro assim: se você pegar pessoas da mesma idade, no meu caso já estou para lá dos 50, mas se pegar os cinquentões, todos os cinquentões, e a gente começar a conversar, tanto isso é verdade, que quando você recebe alguma coisa no teu WhatsApp, um vídeo com Kisuko, com foto do Kisuko, com foto de Quixute, com foto de conga, quem que não dá aquela emoção, de lembrar de quando éramos jovens, o que era moda daquela época? Mas é nisso que eu quero que os irmãos entendam, Qualquer camada de idade que você estiver conversando, todos na mesma idade, vão se lembrar das mesmas coisas, vão achar que tudo aquilo que viveu era o que deveria ser vivido naquela época, porque a mídia daquela época pregava isso. Todos vão ter curtido a mesma música, todos vão ter bebido a mesma bebida, todos vão ter assistido o Tarzan sábado à tarde, ou sexta-feira à tarde,
o Ciborgue na sexta-feira à noite, né? Na TV Bandeirantes, que ficava fora do ar. Quem é novo está boiando, né? Tá vendo como é? Mas os pra lá dos cinquentões sabem do que eu estou falando. Isso é cultura que o mundo prega na tua cabeça. Daqui a 50 anos, você que não entendeu nada do que eu estou dizendo agora, vai se lembrar da novela tal, do filme tal, que está passando hoje, do Homem-Aranha, do Batman, da Coca-Cola, das bebidas que tem hoje, das marcas, do tênis Nike, E para aqueles, quando você tiver 50, para aqueles que tiver 12, 13 anos, vai saber do que você está falando. Entenderam onde eu quero chegar? O modismo é isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja, irmãos, está caindo de moda. Estão desvalorizando, descontinuando, estão desconstruindo tudo que foi construído de bom em torno do Evangelho, em torno da igreja. Nós podemos ver nitidamente isso na boca dos nossos políticos. O que está virando a igreja? O que está virando o verdadeiro servo do Senhor? Eu já ouvi gente falar que somos o câncer desse mundo. Quem já não ouviu falar essa frase, Que os evangélicos, eu não me taxo como evangélico, eu sou um crente em Jesus Cristo, que também tem muito evangélico hoje que está muito longe da verdade que é pregada nesse livro. Simplesmente dizer que o evangélico hoje é muito pouco, é muito vazio. Eu sou um cristão, eu quero seguir os passos de Jesus Cristo. Mas estão desconstruindo os bons costumes. Tudo que era justo, tudo que era reto, tudo que era bom, eles estão tornando marginalidade, criminalidade. E tudo que era ruim, podre, está se tornando em bons costumes, em legal, para frentex, moderno, Mas o nosso assunto hoje é a igreja, e é a nossa preocupação que essa igreja que hoje está aqui, daqui 20 anos, esteja firme no que a palavra de Deus diz o que ela deve ser. Não existe Jesus Cristo mais moderno. Se Jesus Cristo tivesse vindo, se ele tivesse que vir hoje, a gente sabe que não vai acontecer isso. Ele só vai vir na segunda vinda dele e para um objetivo muito diferente do qual ele veio a primeira vez. Ele não vai vir mais para ser morto, nem para ser esbofeteado, mas ele vai vir para julgar e para dar um fim nesse mundo perdido. Mas digamos que se fosse para ele passar aqui entre nós, eu creio que ele se vestiria como ele se vestiu naquela época, como ele falava naquela época, ele vai falar, porque o que ele pensava naquela época, ele continua pensando. Tudo que era justo para Cristo há 2000 e tantos atrás, que não é exatamente 2022, porque o verdadeiro calendário judeu é de 360 dias, não de 365 dias, então dá uma diferença de anos aí, um punhado deles, vários anos, são 5 dias por ano de diferença. Mas o que Jesus Cristo achava, vamos dizer, a 2022, porque nós estamos vivendo nesse calendário, ele continua achando. Ele não mudou de ideia, ele não tirou uma vírgula daquilo que ele achava, que ele pensava, e eternamente ele vai pensar na mesma coisa, ele não vai mudar a sua ideia. Deus não faz nada para ser remodelado, nada para ser consertado, não tem nada a ser acrescido na sua palavra, porque no final de Apocalipse fala que nenhum jota, nenhum tio vai deixar de ser cumprido do que está escrito aqui. E ele fala que aqui não precisa ser acrescido nada, vai ter uma penalidade para quem acrescer ou tirar da sua palavra. Então isso quer dizer que isso aqui está perfeito, está completo, nós não precisamos de mais nada a não ser o que a Bíblia fala. Mas não é o que o irmão Edivanil fala, não é o que o irmão Daniel fala, não é o que o irmão Antônio fala, não é o que o irmão Murilo fala, ou qualquer outro irmão que estiver aqui, ou qualquer missionário ou pastor com eloquência, com conhecimento. Não é o que ele fala, mas é o que a Bíblia fala. É isso que tem que valer na tua vida, e é isso que tem que ficar claro no teu coração.
Então, conforme nós lemos, e eu dei ênfase nesses versículos, né? Voltando aqui para o nosso texto, eu abri aqui um adendo, né? Mas eu dei ênfase ao que aquele que sofre, aquele que está chorando, a igreja deve chorar com ele. Aquele que está explodindo de alegria porque passou num concurso, porque foi abençoado por alguma graça, nós devemos nos alegrar com ele. A igreja, irmãos, é influenciada pela vida de cada membro. Então muitas vezes nós somos obrigados a falar algo para um irmão que nós ficamos aquela, puxa, eu vou desagradar, eu vou contrariar esse irmão. Mas o que a Bíblia fala? A gente vai ver um pouquinho mais à frente a respeito disso. Nós não devemos nos preocupar tanto com o que o irmão ou a irmã vai pensar, se você está falando uma verdade, se você tem razão no que você está falando, porque eu tenho que agradar a Deus, eu não tenho que agradar aos homens. E quando você fala alguma coisa, né, e você convence o irmão, né, de alguma coisa que ele não está de acordo, você ganha um irmão. Esse irmão vai te amar. Se você traz algum crescimento, algum conhecimento para aquele irmão que ele não tinha, né? Por isso que eu falei no começo de desarmado, de alma limpa, de alma aberta, né? Porque não é pisar no calo, não é dar recadinho para alguém, mas é falar uma verdade. Você não deve ter essa covardia de não falar para o irmão o que ele tem que ouvir, mas temos que saber como fazer isso, né? Fazer com amor, fazer baseado no que a Bíblia fala. Não é porque eu quero que ele mude que isso vai causar algum benefício para a igreja, mas tem que ser dentro da palavra de Deus. Então a igreja é influenciada pelas nossas atitudes. O que eu faço lá fora, eu sou membro desse corpo, dessa igreja, vai refletir sobre o nome da Igreja Batista Memorial de Bauru, sobre Cristo. Esse é o maior pesar. Eu dando um mau testemunho lá fora, dou um mau testemunho para a igreja, mas principalmente para Cristo. A palavra igreja, ela vem de eclesia, com 2 Cs, quer dizer conjuntamento, ajuntamento, congregação ou assembleia. A congregação quer dizer ação de congregar, de reunir em assembleia. Congregação é sinônimo de comunhão, comunidade. Confraria, que é a mesma coisa de juntar pessoas para um bem comum. Conjunto de pessoas que se associam como irmãos, irmandade e sociedade, assim que está especificado no dicionário. A congregação. Assembleia é um grupo de pessoas que, possuindo um interesse em comum, se reúne para analisar, discutir e decidir sobre determinados assuntos. Então isso é igreja. Olha quantas coisas, né, que nós falamos, pode dizer a mesma coisa. Tudo aqui quer dizer uma coisa: igreja, congregação, assembleia, grupo de irmãos. É isso, igreja. Somos nós, reunidos, unidos, preocupados uns com os outros, orando uns pelos outros. É assim que deve ser uma igreja. Jesus fundou a sua igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mateus 16:18 diz essa verdade. Pois também eu te digo que tu és Pedro, né? Falando para Pedro, sobre esta pedra, falando dele próprio, não estava falando de Pedro, como tu és Pedro, mas sobre esta pedra, porque ele não disse essa, mas disse esta. Quando diz esta, ele está falando dele próprio, ele está falando, você não fala este piano, você fala esse piano. Mas se eu estou falando esta caneta, eu estou falando esta caneta que está aqui em mim. Então é diferente uma coisa da outra, temos que ter esse entendimento, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, a igreja que Cristo fundou lá atrás, né, a gente estava fazendo, o Murilo
Parabéns, irmão, pelo estudo, foi muito bom. Quero ver a segunda parte, ou até a terceira, se possível. Que eu quero que o irmão não corra, que eu quero degustar cada pedacinho daquilo. Não pule, eu falei para você, não pula. Se tiver que parar, vamos parar e vamos lá, passo a passo, né? Nós vimos um período ali que a gente ficou meio assim, aí, como é que é? Como é que esse povo aí, do período das trevas, né? Aquele período entre 500 e 1000 anos lá, como é que era, né? O pessoal não tinha leitura, não tinha informação do que era a palavra de Deus, não existia essa maravilha que nós temos hoje, com a facilidade que nós temos, embora havia as cópias, né irmão Antônio? Existiam as cópias que alguém lá tinha algum acesso, mas era muito difícil. Mas a igreja de Cristo estava ali. Período das trevas, chamado período das trevas, mas a igreja que Cristo tinha fundado antes, a palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E aí no versículo 28 aqui, né, capítulo 28, versículo 20, fala que estariam convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Então a igreja, ela já estava presente mesmo nesse período tão cruel. Então você vê como que é, como as coisas vão clareando, né? As coisas vão clareando, e às vezes uma coisa que você dá por despercebido, você fala, não, peraí, a igreja foi fundada antes, Deus falou que Cristo falou que o inferno não prevaleceria, então, quer dizer, naquele período tinha alguém pregando o evangelho. A igreja de Cristo estava presente, mesmo naqueles locais feudais. Então, interessante, viu, irmão? Vamos continuar firme nesse estudo, que vai ser muito bom para a igreja isso. Então, Jesus fundou sua igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. É essa igreja que está aqui hoje. Ela foi fundada lá atrás, vamos falar, como eu falei, do calendário, 2022 anos atrás, né? Um pouco mais, que Cristo já tinha 30 anos quando fundou sua igreja. Vai lá, 2000 anos atrás. A mesma igreja que foi fundada lá é a igreja que nós pertencemos hoje. Porque se você buscar em qualquer lugar, você não vai encontrar um fundador para esta igreja que não seja Jesus Cristo. Sem medo de errar, eu estou dizendo, porque eu já fiz uma busca, eu não consegui chegar até o fim dela, mas tudo indica que essa igreja provém dos apóstolos. Igreja, eu não posso abrir uma, por mais que eu faça tudo certinho, por mais que eu pregue muito bem o evangelho, por mais que eu conheça a Bíblia como ninguém, eu posso batizar nas águas, né? Na piscina ou no rio, por imersão, como é o correto. Eu não tenho essa autoridade de abrir uma igreja e botar o meu nome, ou qualquer outro nome, sem a permissão desta igreja, que teve a permissão de outra 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 igreja, e eu vou falar, sabe até chegar onde? Até chegar em Jesus Cristo. Pode buscar qualquer outra denominação que você vai achar um fundador, mas para a igreja verdadeira batista você não vai encontrar um nome de um fundador, porque quando Cristo organizou a sua primeira igreja, deixou os seus discípulos. Esses discípulos, eles iam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de estado em estado, de país em país, anunciando o evangelho, juntando pessoas, e quando aquele grupo começava a crescer e tinha alguém preparado naquele lugar, que estava baseado na verdadeira doutrina, e ele ficava ali organizado como uma igreja de Cristo, e os discípulos seguiam para abrir uma outra. Essa igreja que agora é organizada, ela não deve satisfação principalmente parte financeira. Lugar nenhum na Bíblia você vai ver que uma igreja mandava dinheiro para o apóstolo Paulo ou para qualquer de outro discípulo tomar conta daquele dinheiro e distribuir como ele achava necessário. Não. Cada igreja ela é individual da outra igreja, porque a igreja é de Jesus Cristo, não é daquele que organizou ela, mas sim do alicerce, o fundamento é em Cristo Jesus, e nós pregamos esse Cristo Jesus. Então não pode ser eu o fundador, mas Cristo é o cabeça da sua igreja.
e não o missionário que a organizou. Então, uma vez organizada, ela é uma igreja individual, ela não deve pertencer a uma cúpula, uma convenção. Nenhum órgão maior deve mandar numa igreja, a não ser Cristo, que é o cabeça da sua igreja. É importante sabermos disso. Essa igreja jamais ela vai prestar conta a uma outra entidade, a não ser Cristo. Se um dia isso estiver acontecendo, essa igreja está se desviando da verdade. Isso pode acontecer, irmão? Sim, pode acontecer. Muitas igrejas se desviaram da verdade. Muitas batistas, como a nossa, se desviaram da verdade, se perderam no tempo. Mas o irmão não falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? Sim, não quer dizer que se essa igreja aqui morrer, a igreja de Jesus Cristo vai morrer. A igreja de Cristo vai continuar com outro lugar, com outra igreja que já foi fundada e que há de ser fundada ainda. A igreja de Cristo vai continuar, não com esse corpo. Espero que isso não aconteça, e é por isso que estou aqui falando disso hoje. Espero que essa igreja fique alicerçada na verdade, desde a criação do seu pequeno, da sua pequena, porque eles que serão nosso amanhã. Importantíssimo essa igreja saber disso, e não esquecer dessa verdade, de corrigir os seus pequenos, mantê-los na doutrina verdadeira. Isso é uma obrigação nossa, um dever nosso, e não é da escola, não é da avó, não é do vô, não é da igreja em si, né? A educação da criança é do pai, mas ela deve aprender junto com a igreja como educar, que caminho ensinar a ela. Devemos ter comprometimento e comunhão uns com os outros. Não tem essa de eu levar minha vida do meu jeito. Eu não faço o que eu quero, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É esse o espírito que eu e você temos que ter. Devemos fazer o que Cristo quer que nós fazemos. Não sou eu o dono da minha vida, mas Cristo é o dono dela. Devo fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Se eu puder fazer aquilo que me agrada, não desagradando ao meu Senhor, vou fazer. Mas se aquilo que me agrada está desagradando ao meu Senhor, eu tenho que renunciar. É o que a Bíblia me ensina. Nossas vidas, irmãos, são feitas de escolhas que nós fazemos. Eu escolho onde eu vou e onde eu não vou. Eu escolho onde eu vou trabalhar e onde eu não vou trabalhar. Eu escolho ir ao culto e não ir ao culto. Tenho esse direito. Deus é tão maravilhoso que fez eu e você sem chip. Nós não somos que nem o celular que recebemos o comando e obedecemos. Nós podemos escolher. Deus deu essa dádiva para nós escolhermos, embora Ele saiba aquilo que você vai escolher. Só que esse já é um outro assunto. Mas aí é de você com você mesmo, né? Sinceridade entre você e Deus. Deus conhece o seu íntimo antes de você falar. Você pode falar para mim: não, irmão, eu não estou fazendo escolha errada. Isso é entre você e Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para dar recado para ninguém. Só estou exortando a você a esmiuçar o seu íntimo, e eu tenho feito isso também. Isso é para mim também, não é só para vocês. Mas muitas vezes tomamos decisões precipitadas e sem pensar, né, no que vai afetar a igreja, se vai contaminar, se não vai contaminar, se aquilo é bom, se não é bom, né? Se eu vou estar colaborando com a igreja com aquilo, se eu não vou estar colaborando com a igreja. Então é importante nós termos comprometimento e comunhão uns com os outros. O apóstolo Paulo, um texto muito assim interessante, que eu nunca tinha notado ele, até uma pregação que o irmão Antônio fez, e ele frisou esse detalhe e eu me atentei, né? Em Filipenses capítulo 4, 10 a 17, o apóstolo Paulo, após um período em suas viagens, que ele ficou meio que abandonado por algumas igrejas, meio esquecido, a gente percebe na condução da escritura dele,
que ele estava chateado. Filipenses capítulo 4, versículo 10, é importante a gente ler. Diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Olha só como ele coloca: pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha que coisa boa que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Ele se contentava com aquilo que ele tinha. Sei estar abatido, sei também ter abundância, de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha esse versículo, irmãos, prestem atenção. Eu vou ler bem devagar para os irmãos prestarem atenção. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Olha isso, irmãos. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Ele vem aqui discorrendo, né? Colocando que, olha, esqueceram de mim, mas não me faltou nada. Eu estava apoiado em Cristo. Cristo me deu tudo que eu precisava. Eu fui confortado por Cristo. Mas veja o desabafo dele, veja a alegria da pessoa que foi lembrada. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Irmãos, quem de nós não temos aflições? Existe alguém aqui que não tem nada para reclamar? Se você não tem nada para reclamar, é meio perigoso a sua vida. Você deve estar equivocado com alguma coisa. Alguma aflição você tem que ter. A Bíblia fala que na vida tereis aflições. Agora, se você não tem aflição, você não está se encaixando no que a Bíblia fala. E eu tenho certeza que a Bíblia está certa, e o errado é você. Eu, né? Se eu também não tiver, eu também sou errado. Então, essa igreja, nos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fez um desabafo, né? Versículo 15 ele fala: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Olha isso, né? Porque também uma e outra vez me mandasse o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Olha que afirmação espiritual, né? Ele está preocupado com aquilo que cresça na vossa conta. Ele não está preocupado com bens materiais. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Você se preocupar com a aflição do teu próximo. E às vezes a aflição do teu próximo pode ser algo negativo que você tem que ir lá e puxar a orelha dele. Mas eu não posso fazer isso. Você deve fazer isso. Se o teu irmão está no erro, você deve fazer isso. A Bíblia ensina nós fazermos isso. Nós temos comprometimento, compartilharmos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Nós não estamos falando de timidez, nós não estamos falando de pessoas que a gente sabe que não tem. Por exemplo, aquele que não tem como subir nesse púlpito e pregar. Tem gente que não se dá bem com isso, né? Nós temos alguns irmãos que, ele fala muito bem no cantinho do banco, lá fora, pode evangelizar em qualquer lugar, melhor de qualquer um de nós, mas não dá para subir aqui, não é dele. Você vai pegar ele à força e botar aqui para falar? Não é isso que eu estou falando, né? É naquilo que é coerente. Você vê que o irmão, ele tá mancando em alguma coisa que é possível corrigir, é possível mudar aquilo, e você não vai fazer nada porque está com medo de chatear o irmão. Aí o que você vai falar para Jesus quando chegar lá? Desculpem. Quando chegar o dia do teu juízo, que você partir dessa, você perdeu a oportunidade, não fez aquilo que Cristo mandou você fazer, e aquela pessoa que deveria ser corrigida por você, ela se desviou, foi para outro caminho,
e você não fez aquilo que Cristo mandou ele fazer, o que você vai dizer? Você não chateou o irmão, mas você chateou o seu Criador. Você acumulou, você perdeu o galardão. Todos sabem que é galardão, né? Eu não estou falando de salvação. Salvação é no sangue de Cristo Jesus. Creu no sangue de Cristo de Jesus, no sangue puro, você é salvo, independente de fazer parte dessa igreja. Mas aquilo que você faz de bom, você acumula recompensa espiritual. Não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de recompensa espiritual. O galardão é um prêmio pelas coisas boas que você faz nesse mundo. Por isso que fala, juntar tesouros no céu, porque lá a traça não vai comer, o ladrão não vai roubar. O que é juntar tesouros no céu? É acumular galardão, fazer coisas boas, pregar o evangelho, fazer a vontade de Deus, ganhar almas, ensinar aquilo que você sabe de bom grado, né? Sem cobrar por isso. Isso você vai acumular galardão. À medida que você vai pisando na bola, isso vai sendo debitado também da tua conta de galardão. Sabia disso? Então é isso que a gente está falando hoje à noite. Mas vamos para frente, que eu não quero perder o fio da meada, né? Então o apóstolo Paulo em Filipenses, né, eu vou ler de novo o versículo 14, me permitam. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Não tema em chatear o teu irmão quando você está com a verdade. Não tema em puxar a orelha do teu irmão quando você está com a verdade. Leve a verdade a ele. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, ó, que bom que você está compartilhando a minha aflição. Mesmo que essa aflição seja algo para você puxar a orelha dele. Ele vai te amar. Quando você repreende o sábio, ele vai te amar. Acho que eu anotei esse versículo. Provérbios 9:8 diz assim: não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Você vai pregar o evangelho para uma pessoa que só debocha da palavra de Deus. Se você for chamar a atenção dele por qualquer coisa que você acha errado, ele vai te odiar. Ele não vai querer sua presença. Às vezes ele vai te xingar na hora, porque esse mundo é assim, né? Desbocado. Tem alguns na minha lista de parentela que eu não tenho como fugir. De vez em quando eu estou encontrando, estou vendo, estou presenciando, né? E eles têm aquele orgulho de bater no peito e falar assim: eu falo o que eu penso mesmo, não estou nem aí. Se falasse coisas boas seria louvável, né? Mas infelizmente ele fala o que ele pensa, e o que ele pensa não é coisa boa. Não repreenda o escarnecedor para que não te odeie, mas repreenda o sábio, porque ele te amará. Fale a verdade para o teu próximo, que ele vai te amar. Se ele for sábio. Mas se ele for um tolo, ele vai te odiar. Fico com a Bíblia. Vou me arriscar a chatear esse irmão. Devemos estar presentes na igreja. Efésios 3:21 diz: a esse glória na igreja. Efésios 3:21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muitas coisas, irmãos, acontecem nas igrejas para a honra e glória do Senhor. E se a gente não estiver presente, quem perde somos nós mesmos. Em comunhão, você está fortalecido, você está amparado. Quando você pede um conselho para um irmão que tem a mesma fé e ordem que você, ele sempre vai dar o conselho baseado na verdade bíblica. Mas se você pedir conselho para o teu vizinho,
Você vai lá no vizinho e fala assim: meu marido chega tarde, todo dia chega tarde. Larga esse infeliz. A vizinha vai falar para você: ai, minha filha, parte para outra. Olha que conselho rápido, né? Simples assim. Larga dele e arruma outro. Qualquer lugar você vai encontrar um conselho desse tipo. Não fala para o irmão da igreja que você está meio triste, meio chateado. Primeira coisa que vem é: olha, irmão, você tem que ter paciência. O que a palavra diz? O que a palavra ensina a você? Como você deve proceder? A primeira coisa que a Bíblia nos ensina, irmãos, é não fazer nada com raiva, com ira. Nervoso, estou nervoso, então não faz nada. Ixi, eu tenho que aprender a desenvolver isso que eu estou falando. Porque ou a minha para ficar nervoso sou eu, infelizmente, tenho esse mal. Os irmãos me conhecem, não estou confessando nada que os irmãos já não conhecem, né? Minha esposa sabe mais do que vocês. É algo que eu quero? Não, irmãos, não é algo que eu quero. Já fiquei tão triste na minha vida por ser assim, nervoso. Mas aprendi um pouquinho a segurar a minha boca, aprendi às vezes a esperar um pouco. E por isso estou exortando os irmãos: aprendam, irmãos, a não fazer nada com raiva, com ira, com nervoso, sabe? Tudo que fala para você é para mim que está falando, tá querendo pisar no meu calo. Irmãos, de coração aberto, eu não estou querendo pisar no calo de ninguém nessa noite. Eu estou pregando para mim mesmo. Para mim mesmo eu estou pregando, porque eu preciso disso. Eu preciso me fortalecer nessa verdade que eu estou pregando para vocês, porque isso é a nossa vida. Eu convivo mais com vocês do que com a minha família, na carne. O que eu fico com meus irmãos, com a minha mãe? A minha mãe ainda tudo bem, vou lá todo dia de manhã, tomo um cafezinho com ela antes de sair para trabalhar. Mas o que eu tenho ali? 2, 3 minutos de conversa, pouca coisa. Mas convívio é vocês. Vocês sabem mais da minha vida do que meus familiares. E é assim que deve ser. Isso não estou falando como coisa ruim, isso é coisa boa. É assim que deve ser a igreja. Quando Cristo apareceu a primeira vez, depois que ele ressuscitou aos discípulos, Tomé não estava. Quem perdeu foi Cristo? Não, foi Tomé. Ele não viu. João 20, 29 a 31 diz assim: não precisam ir lá, irmãos, tá? O tempo está rápido, eu vou ler. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos. Prestem atenção no versículo agora. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Se você não está acreditando no que eu estou falando, abre lá e lê então, tá? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Onde? Na igreja, com os seus discípulos. Estes, porém, não foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, irmãos, se a gente não está em comunhão, se nós estivermos em comunhão, todos nós, quem vai perder somos nós. Eu que estou perdendo. Devemos apoiar o que é bom e rejeitar qualquer aparência do mal, abertamente. Se estou baseado nessas palavras, rejeito qualquer coisa errada e apoio tudo que é bom, para o nome de Cristo, para a igreja. Ai, mas se eu ficar contra o que o meu patrão está falando, ele vai mandar eu embora. Se o seu patrão mandar você rejeitar Jesus, você vai rejeitar? Para não perder o emprego? Eu disse lá no começo, irmãos, nós estamos beirando uma época que, se nós não tivermos firmes, se nós não tivermos comunhão, se nós não tivermos fortalecidos juntos aqui, um apoiando o outro, vai ser muito mais difícil. Porque é assim que vai ser.
Vão pressionar você a negar o seu Senhor, vão pressionar você a negá-lo, aceitar roupas que você não deve, costumes que você não deve, comida que você não deve, bebida que você não deve, tudo isso vão querer empurrar a goela abaixo mesmo. E só os que estiverem alicerçados na palavra do Senhor é que vai entender isso. Não pense que a marca da besta vai chegar um chipzinho, isso aqui é a marca da besta, viu? Deixa eu pôr na sua testa, na sua mão direita. Vocês pensam que vai ser assim? Não vai ser assim. Vai chegar sutilmente na tua vida as coisinhas do diabo. Satanás, ele é astuto. Você já viu alguém subir num púlpito como esse aqui e falar: olha gente, eu sou o falso profeta, viu? Não. Você não vai ver ninguém subir no púlpito e falar que é o falso profeta. Ele, sendo o falso profeta, ele vai se parecer mais com um pregador, com um missionário bom do que qualquer um de nós. Então, quando Cristo teve com os seus discípulos, depois que ele ressuscitou, Tomé não estava. Depois ele teve que, na hora que falaram para ele, ele falou: não acredito não, vocês viram qualquer espírito qualquer aí. Aí Cristo teve que mostrar, né, o furo na lateral, o furo no punho, onde foi crucificado. Falou: olha, aqui os furos, aqui o corte do lado, toque, veja que eu tenho ossos e carne, como o espírito não tem. Ele teve que explicar lá para Tomé. Por quê? Porque ele perdeu a oportunidade, né, de presenciar. Devo agradar a Deus e não agradar os homens. Gálatas 1:10 diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Efésios 5:10 diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu devo aprovar o que é agradável ao Senhor. Jamais vou apoiar aquilo que desagrada ao meu Senhor, por mais que seja uma pessoa que eu amo. Exatamente porque eu amo que eu devo não aprovar. Se eu amo meu irmão e eu sei que ele está errado, por que eu vou aprovar? Eu tenho que corrigi-lo, falar com amor. Não juntar uma mariquinha lá e fazer uma fofoquinha lá, juntar outro lá e fazer outra fofoquinha lá, ou no meu serviço tem isso, tem aquilo. Não, tem que ser com ele. E sem ter o altivismo, baseado na verdade de Deus, na palavra de Deus, e com amor. É assim que deve ser feito. A Bíblia fala que a disciplina é necessária e traz resultados positivos à igreja. 1 Timóteo 5:20 e 22 diz, 5:20 a 22, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, e converta-te a ti mesmo puro. Então, graças a Deus, a gente não está tendo esse tipo de coisa, de ter que disciplinar, irmão, e chamar a atenção de irmão. Nós não temos esse tipo de coisa, mas a Bíblia deixa claro que, se necessário, tem que se fazer, e isso não vai ser para o mal da igreja, vai ser para o benefício da igreja. E nós temos duas ordenanças que devem ser obedecidas: o batismo e a ceia do Senhor. O próprio Jesus mandou os seus discípulos batizarem os que creem. Mateus 28:19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você é uma pessoa que já entendeu o Evangelho, a mensagem do Senhor no teu coração, e não fez essa opção de se render a Cristo, de confessar você como um convertido, não quer dizer que você vai perder a sua salvação, porque uma vez arrependido e aceitando o sangue de Cristo, você já é uma pessoa salva. Não precisa ser batizado para ser salvo.
No momento que você reconhece que é um nada e que careceu do sangue de Cristo para a tua salvação, isso é o suficiente para você entrar no reino dos céus. Se for de coração, se for genuíno isso do teu coração, transparente isso, você já é salvo. Não precisa fazer parte de uma igreja, não precisa ser batizado, mas é uma ordenança que Cristo deixou para que seja da vontade dele, do agrado dele. Não é necessário para ser salvo, mas é necessário para agradar a Deus. A esposa casa com o marido e sabe que ele gosta de macarrão e não faz, né? Não faz nunca. Não é o caso da minha esposa, ela faz. Mas é só um exemplo. Você não quer agradar aquela pessoa que você ama? Faz o que ela está pedindo para você fazer. Faz um agrado para o teu Criador, para o teu Salvador. Obedeça o que Ele te falou para fazer. Ele falou para você professar publicamente. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela tocou na veste de Cristo, na ponta da veste, fala, né? Na ponta da orla, e ela foi curada, porque ela creu. Mas Cristo queria que ela abertamente falasse isso. Quem aqui me tocou? E os discípulos falaram para Jesus: mas Senhor, tantos aqui te espremendo, uma multidão, né? Muita gente ali, puxa de cá, puxa de lá, todo mundo querendo chegar perto de Jesus. E o Senhor pergunta: quem me toca? Ele falou: sinto que de mim saiu virtude, né? Alguém trocou em mim. Ele sabia muito bem quem era. Mas por que ele falou isso? Porque era necessário que aquela mulher que teve aquela intenção e fez aquilo, já fazia, acho que, se eu não me engano, 30 anos, que ela vinha com medicamento, com ervas, com um monte de coisa e nada resolveu. E ela foi então induzida pelo próprio Cristo a pronunciar a sua fé. E é isso que nós, igrejas, estamos fazendo. Nós estamos exortando você a abrir o seu coração para Cristo. Não seja um crente anônimo. Se você já entendeu essa verdade, para agradar o teu Criador, o correto é você vir aqui à frente, na hora que é feito o apelo, né? Não precisa falar nada, só chora, porque é o comum no verdadeiro arrependido transbordar em lágrimas, por mais machão que seja. Mas se todo o teu coração for daqueles mais um pouco endurecidinhos, que não chora à toa, né? Eu sou a manteiga derretida, qualquer coisa eu choro mesmo. Mas de todo, não é necessário chorar, estou falando do chorar, mas assim, só de você vir aqui, o teu próprio semblante vai mostrar o que você está querendo dizer. Faça isso, torne pública a sua fé. Não existe o verdadeiro convertido anônimo. O verdadeiro convertido, ele quer que todo mundo saiba que ele é um convertido em Cristo Jesus. E não precisa ser perfeito, você não vai ser perfeito. Não espere você ser perfeito para fazer essa entrega, porque é Ele que vai te tornar digno. Perfeito nunca seremos. Mas nós somos um vasinho nas mãos do Senhor, que Ele rega na hora certa, Ele tira a folhinha amarela, e na hora propícia, Ele vai te transformando numa planta bonita. Mas é Ele que vai fazer, não é você. Se eu fosse esperar eu ser perfeito, largar todos os costumes errados que eu tinha para vir aqui publicamente expressar a minha fé em Cristo Jesus, eu estaria no mundo até hoje. Porque não tem eu. Servir a Deus não tem eu, mas é Ele. É quando você se entrega que Ele te torna uma planta saudável. Ele que vai te limpar, Ele que vai te tornar um vaso nas mãos dele, lindo, que vai dar flores belas, frutos. Então não creia na tua força, na tua capacidade, mas entregue-se a Ele, é Ele que vai fazer, e é todo o trabalho. Então as duas ordenanças que devem ser obedecidas é o batismo e a ceia do Senhor. Então o próprio Jesus, né, falou que deve se batizar, e tem a ceia do Senhor, né, que é outra ordenança, que também está ligado à disciplina. Por isso que eu falei da disciplina. É necessário nós sabermos
que nós temos que estar disciplinados para tomar ceia. Quando Cristo lavava os pés de Pedro, aquela cerimônia de lava-pés, Pedro falou assim para Jesus, né? Na hora que chegou a vez de lavar o pé dele: mas o Senhor vem lavar o meu pé? Eu que tenho que lavar o pé do Senhor, né? Cristo falou: se você não permitir que eu lave o seu pé, você não tem parte comigo. Prestem atenção, irmãos. Se você não lavar os pés, não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Por quê? Porque ele estava falando da sujeira nossa, desse mundo. Nós pisamos, o contato do pé com o chão já simboliza sujeira. Nós temos que lavar essa sujeira do nosso pé cada dia. E Cristo falou: se você não lavar essa sujeira, né, esses pecadinhos, porque nós pecamos todos os dias, e nós temos que nos limpar, nos ver livres desse pecado dia a dia. Essa limpeza é necessária em Cristo Jesus. Se não fizermos isso, nós não temos parte com Ele. No 1 Coríntios capítulo 11, eu vou encerrar com esse texto. Tem 2 páginas do que nós estávamos, capítulo 11, versículo 23. É um texto que a gente está acostumado a ouvir, mas olha como se encaixa no que nós estamos falando. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Olha, Cristo está falando que é para fazer isso, é uma ordenança, ele está fazei. Cristo está falando: fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Veja como é disciplina isso. É disciplina. Por isso que ele está mandando: você vai ter que fazer, e para fazer você vai ter que ser digno de fazer. Percebe isso? Ele está mandando fazer. O texto mesmo por si vai explicar mais no final. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, quer dizer, muitos que já morreram. Vocês entendem o que estou dizendo? Muitos já morreram por tomar ceia indignamente. Irmãos, eu não estou lendo um gibi, eu estou lendo a palavra de Deus. Se você não está acreditando, acompanhe na sua Bíblia. Deus está falando, né? Cristo deixou aqui que você deve comer, deve beber, mas você deve ser digno de fazer isso. É uma forma de nós estarmos vigiando a nós mesmos no nosso dia a dia e fazer isso conscientemente. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Foi um pouco diferente do que a gente costuma ouvir quando a gente está tomando ceia, não foi? Ouvir esse texto dessa forma. Mas olha como é totalmente ilustrativo e objetivo do que é fazer parte de uma igreja. Então é isso, irmãos, que eu tinha preparado. Espero que os irmãos tenham entendido. Mais uma vez, eu repito que não foi feito, não foi organizado esse texto para dar recado para ninguém, para pisar no calo de ninguém, mas é para nós mesmos, para mim mesmo. Nós temos que saber exatamente o que é igreja, temos que estar preparados, e é aqui que nós nos preparamos.
É aqui que nós nos fortalecemos, é aqui que nós encontramos o verdadeiro conselho, baseado na vontade de Deus. Nesse mundo você não vai conseguir bons conselhos. A Bíblia diz que o mundo já jaz no maligno. Basta cada dia o seu mal. São versículos que a gente deve estar atento e preparado, que vai ser assim daqui para frente e cada dia pior. Então que Deus possa abençoar a sua palavra. Se ficou alguma dúvida aí, os irmãos podem perguntar. Se a gente não souber, a gente vai procurar saber. E que Deus possa abençoar a sua palavra. Passo para o irmão Daniel.